Louvado e exaltado seja o bendito e poderoso nome do Senhor e Salvador Jesus. O último sinal para a volta de Jesus. Nós iremos, na ministração de hoje, aprender quais são esses sinais que antecedem a volta de Jesus. Mateus 24 fala que porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. O Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui para os discípulos ficarem em alerta, para os discípulos ficarem em vigilância, porque surgirão muitos sinais. Sinal este que surgirão falsos cristos e falsos cristãos e falsos profetas, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. O que a palavra de Deus está dizendo? Que o Senhor Jesus, Ele de antemão está avisando para os seus discípulos, e chega para nós este aviso dos discípulos para nós, que surgirá falsos cristos e falsos profetas, que, se possível, enganam até os escolhidos. Por isso que nós, Igreja Gloriosa do Senhor, temos que estar vigilantes, temos que estar sempre nos alimentando da palavra de Deus, sempre no momento em casa, meditarmos na palavra de Deus, para que nós não possamos ser enganados pelos falsos cristos, para que nós não possamos ser enganados pelos falsos profetas, porque estes falsos cristos, falsos profetas, farão muitos sinais estes que é possível até escolhidos do Senhor serem enganados. Por isso que o Senhor Jesus, de antemão, Ele alerta: fique em vigilância, fique em alerta, porque um dia irá vir falsos ensinadores, falsos cristãos, falsos profetas, que dirão palavras como se fossem palavras verídicas, mas infelizmente são palavras que derrotam a vida do ser humano. São sinais que vêm a destruir a vida do homem. O versículo de número 29 diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Mais um sinal para a volta de Jesus: o sol irá se escurecer, e a lua não irá dar mais a sua claridade. As estrelas que nós observamos durante a noite no céu, essas estrelas irão cair na superfície terrestre, e este céu que nós observamos em visão carnal, nesta visão que todos veem, nesta visibilidade que nós contemplamos, este céu será grandemente abalado. Todas as nações e línguas se lamentarão por contemplar no céu um sinal. Este sinal é o sinal da vinda de Jesus Cristo. Por isso, meus queridos irmãos, irmãs e amigos, que neste momento está escutando a palavra de Deus, fiquem em vigilância, porque em breve esta lua que nós contemplamos durante a noite, este sol que nós contemplamos durante o dia, estas estrelas que nós observamos durante a noite, um dia irá ser escurecido por total. Terça parte das estrelas, terça parte da lua, terça parte do sol se transformarão em escuridão. E a palavra de Deus diz
que o Senhor Jesus Cristo, Ele de antemão, Ele nos comunicou que tudo isso irá acontecer antes que venha o grande e glorioso dia do nosso soberano Senhor e Salvador Jesus. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele irá voltar de uma forma rápida. É como se o relâmpago transmitisse a sua claridade no norte e respondesse no sul. Todos os dias que é tempo de inverno, que nós observamos aquele claro no céu, relampejando, isso é simbolizando a vinda de Jesus. É desta forma que Jesus Cristo irá voltar. Não irá dar tempo para que nós possamos alertar alguém sobre a vinda dele, porque o tempo de alertar se chama hoje. Não se sabe o dia da vinda de Jesus. Versículo 39 diz: e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mais um alerta para a igreja do Senhor sobre a vinda de Jesus. Mais um alerta para a vinda de Jesus ser antecedida. Mais um sinal para anteceder a vinda de Cristo. A Bíblia diz: assim como foi nos dias do dilúvio, referindo ao patriarca Noé, referindo aos ensinamentos de Noé, referindo aos ensinamentos que Noé trazia para o povo, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, será também a vinda do Filho do Homem. Naquele tempo, Noé passou muitos anos transmitindo a palavra de Deus acerca de um dilúvio, mas o povo não deram credibilidade, o povo não acreditaram na sua palavra, até que surgiu um dia, que aconteceu um dia inesperado, e desesperadamente aquele povo que não deram crédito ficaram perplexos, ficaram admirados por acontecer algo sobrenatural que não acontecia naquele tempo. Porque naquela época de Noé, apenas um vapor surgia da terra para regar o solo, para alimentar as plantas, para trazer sustentabilidade para que as plantas viessem a sobreviver. Naquela época que Noé pregava sobre o dilúvio, o povo não acreditaram por cerca que eles não conheciam chuva. E hoje nós estamos pregando Jesus, nós estamos transmitindo a palavra dele, dizendo que um dia ele irá voltar, e o povo não estão conhecendo. Da mesma forma que aquele povo não conheceram, porque não tinha chuva, nunca viram chuva, eles não conheciam chuva porque não haveria chuva, apenas o vapor regava as plantas da superfície do solo. E agora nós estamos transmitindo a palavra de Deus acerca do arrebatamento. E Noé pregava sobre uma grande embarcação, que aquela embarcação era para entrarem dentro dela todos aqueles que ouvirem a palavra do Senhor e que obedecerem a palavra de Deus. Infelizmente, ninguém obedeceu, apenas Noé e sua família. Da mesma forma, simboliza esta arca, simboliza esta grande embarcação, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo irá voltar com o alarido de trombeta, com anjos e arcanjos, anunciando a sua vinda,
em um curto momento de tempo, num abrir e fechar de olhos, vai ser um tempo de muita angústia, perplexidade, bramindo e bramando o mar de uma tal forma que as ondas irão ultrapassar o mar, as estrelas irão cair sobre a superfície terrestre, o sol irá se escurecer e a lua irá se transformar em sangue. Jesus Cristo irá voltar brevemente. O livro de Marcos, capítulo 13, versículo 13: e sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Mais um sinal que Jesus Cristo está dizendo que haverá antes da sua vinda. Nós cristãos seremos odiados por todos ao nosso redor. Por que seremos odiados? Por causa de propagação, de propagar o Evangelho, por causa de transmitir a genuína palavra de Deus. O povo ímpio irá nos odiar, o povo ímpio irá nos odiar de uma tal forma que venha escárnio. Versículo 14: ora, quando vós vides a abominação do assolamento que foi predita por Daniel, o profeta, estando aonde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Esta palavra é uma palavra que Daniel contempla em visão. Um grande assolamento, o povo ímpio assolando o povo de Deus, o povo ímpio massacrando o povo santo. E então o profeta Daniel contempla esta visão, e a Bíblia diz que esta visão irá se cumprir no fim do tempo. Versículo de número 22: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Aqui Jesus Cristo está dizendo que irá surgir falsos profetas, irá surgir e aparecer falsos cristos, dizendo: eu sou Cristo, mas este é o espírito do anticristo. E então eles vão aparecer fazendo sinais, prodígios, milagres, que até fogo do céu, se é possível cair sobre a terra, eles fariam. E então fica um alerta do Senhor Jesus para a igreja do Senhor: fique em obediência, fique em vigilância, porque em breve isso irá acontecer. Versículo 23: mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo isto. Versículo 37: e as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Jesus de antemão, ele nos alerta que tudo isto irá acontecer. Os falsos profetas, os falsos cristos, ensinadores da palavra de Deus, falsificados, pregando só por causa do dinheiro, pregando cheio do adultério, pregando cheio da fornicação, pregando cheio da avareza. Então, todo espírito imundo irá acometer o falso profeta. Todo espírito de engano está sob o domínio do falso profeta. Então Jesus Cristo disse: vigiai. Tudo que eu estou dizendo aqui, ele disse: digo-vos a todos, vigiai. O Senhor Jesus, ele está convocando, está
convidando o povo para a vigilância. O livro de Lucas, no capítulo 21, no versículo 8, diz assim: disse então ele: vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e o tempo está próximo, não vades portanto após ele. Vai surgir um tempo aí que alguém vai se levantar e dizer que ele é o Cristo. Não dê crédito, não vá diante dele, porque Jesus Cristo está alertando que este é o espírito do anticristo, e este farão tão grandes sinais que, se possível, até fogo cair do céu na vista dos homens ele fará. Versículo 11: e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Haverá, antes da vinda de Jesus, grandes terremotos, enfermidades, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reinos. Tudo isso irá acontecer antes da vinda de Jesus, e nós já vimos acontecer. No Brasil afora, nós vemos que pai já matou filho, filho já matou pai, nação se rebela contra a própria nação, reino se rebela contra os reinos. Tudo isso nós já contemplamos. Então Jesus Cristo está próximo à sua vinda. Versículo 25 diz: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Tudo isso antecede a vinda de Jesus. Por isso, meus queridos irmãos, vamos estar preparados, vamos estar convictos na posição de Deus, para que quando este dia vier, nós não sermos pegos de surpresa, assim como o povo lá de Noé, da pregação que Noé transmitia para eles, assim como o povo lá do dilúvio, foram pegos de surpresa. Quando Jesus voltar, nós temos que estar preparados para que nós possamos resistir de pé diante do Senhor, para que Ele possa nos levar para morar com Ele na eternidade. E como é que eu posso ficar de pé? Se nós obedecer a palavra de Deus, se nós fugir de tudo aquilo que se chama pecado, nós estaremos de pé naquele grande dia que o Senhor Jesus Cristo voltar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 diz: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. No fim dos tempos acontecerá isso: os jovens terão visões, as moças terão visões, e os velhos irão sonhar. Quando isso acontecer, é o Espírito de Deus derramando sobre o povo, sobre toda a carne. O Espírito de Deus vai derramar sobre toda a raça humana. As pessoas jovens irão ter visões, os velhos irão sonhar, e ali antecede a vinda de Jesus. Capítulo 2, versículo 18 diz: e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Versículo 19: e farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Versículo 20: o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. No momento
pode acontecer prodígio em cima do céu e embaixo na terra. Sinais irão acontecer para que nossos olhos possam ver. Que sinais é esse? Está dizendo na parte B do versículo: sangue, fogo e vapor de fumo. Tudo isso acontecerá no sinal do céu e aqui na terra. Sangue, fogo e vapor de fumo nós iremos observar. O sol irá se converter em treva, a lua será convertida em sangue antes de chegar o dia do Senhor. Antes de chegar esse grande dia, tudo isso que eu estou dizendo aqui na palavra de Deus irá acontecer. Segundo Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 3 diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A esse, versículo 9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. Versículo 10, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Olha o que a Bíblia está dizendo: ninguém de maneira engane, porque a vida de Jesus não será assim como muitos pensam, mas sem que antes aconteça a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Quem é este? O anticristo, o falso profeta. Antes de Jesus voltar, o anticristo, ele vai se manifestar. É o que está dizendo aqui no versículo 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é este? O anticristo. O anticristo vai se manifestar antes da vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 diz: e esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. O anticristo vai estar com poder, sinais, todo prodígio de mentira vai estar na boca do anticristo, e o todo engano da injustiça ele está operando. Então, neste grande dia de aflição, o anticristo vai estar sendo manifestado, vai se manifestar para anteceder a vinda de Jesus. Apocalipse, capítulo 13, versículo 13: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo descer do céu sobre a terra, à vista dos homens. Aqui está falando do anticristo juntamente com a besta que tem o número 666. Aqui está falando desta besta que surge da terra e outra besta que surge do mar. A manifestação do anticristo estará ali. A besta vai receber um corte de espada sobre a sua cabeça, e ela vai sarar. E todos irão adorar esta besta, dizendo: quem poderá ser superior a ela? E esta besta tem um número, e este número é o número de homem. Quem tem entendimento, entenda. É número de homem, 666. Quando o anticristo estiver prestes a se posicionar para querer tomar o lugar de Deus, vai acontecer tudo isso. A besta, o anticristo, o falso profeta irão se unificar, irão se ombrear para fazer prodígios e sinais de mentiras, operando a injustiça e todo engano na sua boca. E o versículo 14 diz: e enganam os habitantes da terra,
com sinais que lhe foi permitido que fizesse, em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizesse uma imagem à besta, que vivia, a ferida da espada e vivia. Versículo 16: e faz-lhe a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Se nós prestarmos bem atenção nestes dois versículos lidos, nós entendemos que aqui na terra acontecerá um domínio do anticristo. O anticristo vai dominar por um período de tempo, até que Jesus Cristo se manifeste lá do céu e sopra, e pelo sopro da sua boca sairá uma espada, e esta espada vai destruir com o anticristo. Essa mensagem, muitas das igrejas têm medo de falar, porque é uma mensagem amedrontadora, mas é a pura verdade. Um dia Jesus Cristo irá voltar, irá derrotar com o sopro da sua boca o anticristo, e o anticristo e a besta, que é a antiga serpente, serão lançadas no lago de fogo, juntamente com o falso profeta, para ser atormentado para todo sempre. No momento que Jesus voltar, a igreja do Senhor irá ser arrebatada. Anjos e arcanjos ao redor deste céu e desta terra, por todo o campo dos céus e da terra, os anjos irão colher os seus escolhidos. Os mortos que morreram ressuscitam. Aqueles mortos que morreram em Cristo ressuscitam para receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E os vivos em Cristo Jesus serão transformados. Nós que estamos vivos neste grande dia, se estivermos na posição de Deus, nós não iremos provar da morte. Aleluia. Nós não iremos morrer, mas nós passaremos da morte para a vida. Nós seremos transformados e subiremos com Ele nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor e Salvador Jesus. Se nós formos entender o versículo 17, que diz assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. A besta, a antiga serpente, juntamente com o anticristo, irão bolar planos para que o povo seja enganado. Vai colocar na sua mão ou na sua testa uma marca. Que marca é esta? Uma marca que tem o número 666. E este número é o número de um homem. E este homem é um político. Um político que finge ser crente. O anticristo se manifesta dali, do político crente, fingindo ser crente. Por isso, meus queridos, nós que somos cristãos, não temos que se envolver em política, porque o anticristo vai surgir dali, diante de reinados, diante de uma autoridade grande, superior aqui na terra. Por isso que nós temos que fugir de todo meio politicagem, de toda lábia que trazem para o meio das igrejas, que envolve política.
Por isso nós temos que se desviar destes atos pecaminosos. Você sabia que até você votar, você está pecando? A política, toda ela é corrupta, é cheia de corrupção. E se você votar, você está fazendo parte dessa corrupção. Só existiu uma política sadia. Foi aonde José do Egito recebeu um cargo de governador. De lá para cá foi tudo farsa. Até você votar, você está fazendo parte da corrupção. Nunca tem um político que ganhe a eleição a não ser por corrupção. Não existe. Então, a besta fera que surge do mar e surge da terra, esta besta tem 7 cabeças, 5 cabeças e 10 chifres, simbolizando os 5 reis da Média e da Pérsia. Então, os reis irão se unificar, irão se restabelecer e ficará 2 reis. Só que vai ter um mais forte do que o outro, irá vencer, para ficar somente um. Para no final da história, somente o anticristo, que irá ficar reinando antes da vinda de Jesus. E Jesus Cristo irá voltar para destruir, esmagar, derrotar com o sopro da sua boca o anticristo. E o anticristo será derrotado com o sopro da boca de Jesus. Por isso, igreja, permaneça sendo crente, permaneça sendo fiel, permaneça se comprometendo com o Evangelho, permaneça fugindo de tudo aquilo que se chama pecado, porque um dia tudo isso irá acontecer. E se isso acontecer e as pessoas estiverem no pecado, não verá a Deus. Por isso que eu tenho um conselho para todos nós: permaneça sendo crente, permaneça sendo cristão verdadeiro, permaneça sendo cristão que não tem vergonha de confessar o nome do Senhor como seu Salvador e Senhor da sua vida. Aleluia.